Salve clã, tranquilidade? E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, hein? Clã, vou fazer um react hoje. É o seguinte, eu ia fazer o react de um vídeo, mas o tema é polêmico. Assim, eu opto por conteúdo técnico ou algo assim que eu acho que vai, né, agregar. Só que, assim, de certa forma, na verdade, eu acho que vai agregar, porque é um tema assim que todo mundo fala, assim, em off, né? Ninguém expõe e tal. E eu vi um vídeo do Mano, que é o seguinte, o tema é o LinkedIn, o famigerado LinkedIn, né? E ele traz algumas questões sobre o LinkedIn, e é algo que eu concordo, assim, cara, 100%, e é algo que eu já falei em alguns vídeos, né? Já falei com alguns amigos, e assim, eu admiro a coragem dele, porque hoje em dia é difícil, né, cara? As pessoas querem passar uma imagem de algo que não são nas redes sociais. Algumas pessoas veem algumas coisas nas redes sociais, têm uma opinião, mas postam coisas diferentes, opinam de forma diferente, seja por medo, seja para manter alguma imagem, não sei, enfim. E eu vou colocar o áudio aqui, eu vou... Cara, eu achei interessante o vídeo, porque assim, é algo que eu já falei muito em alguns vídeos, já falei com amigos, já postei também nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, e às vezes eu fico pensando, eu falo, cara, será que eu sou muito chato, sou muito sistemático, né? Será que é da minha condição do TEA ter essa, essa rigidez para algumas coisas, né? Que se torna até algo aparentemente sistemático. Mas não, eu vejo que o vídeo ele tem 6.852 compartilhamentos, cara. Então, assim, já são 6.000 pessoas que pensam igual a mim, igual ao Mano. O vídeo ele tá no Instagram, né? Eu não consigo ficar pausando ele, então eu vou mostrar o áudio para vocês. Vou colocar o áudio para vocês ouvirem, né? Mostrar o áudio é difícil. E aí depois eu venho comentando alguns pontos, tá? Porque é algo que eu já tenho assim bem consolidado. Deixa eu colocar o vídeo do início. É polêmico, mas é verdadeiro. Tá insuportável fazer parte do mercado de trabalho e tá insuportável conseguir emprego. Por quê? Porque hoje em dia currículo não vale de mais nada, não. Rasga seu currículo, queima e joga fora, porque não vale de mais nada. Curso? Não vale. Experiência profissional? Não vale. O que vale hoje é indicação. O que vale hoje é você ter seguidores no LinkedIn e fazer textos toscos, motivacionais, sobre superação, blá blá blá, sobre assuntos banais, né, que viram textos gigantes no LinkedIn, e as pessoas aplaudirem. O que vale é isso, é seguidor no LinkedIn. O que vale é isso, é uma indicação de alguém que trabalha na empresa X, e isso vale mais do que qualquer candidato com experiência, né? Eu tô sem emprego faz 6, 7 meses, eu tenho currículo muito bom, tenho uma experiência muito boa, não é me gabando nem nada, mas a gente tem que valorizar o nosso lado profissional também. E uma coisa que eu tenho percebido é que os recrutadores ultimamente são estrelas. Eles são estrelas, eles adoram fazer posts tosquíssimos sobre blá 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 Opa! no LinkedIn e não retornam as lado profissional também. E uma coisa que eu tenho percebido é que os recrutadores ultimamente são estrelas. Eles são estrelas, eles adoram fazer posts tosquíssimos sobre blá 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 blá, e a gente é uma empresa maravilhosa, blá 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 blá, somos ótimos recrutadores no LinkedIn, e não retornam as porcarias das entrevistas. Tipo, tu vai lá, tu se dispõe a fazer a entrevista, faz uma entrevista legal, fica com uma expectativa, né, esperando resposta, e uma resposta nunca vem. Chega o caso de você fazer 3 entrevistas e não vir resposta também. Gente, custa mandar um e-mail falando, você não foi recebido aqui pela empresa, né, não vai ser aprovado, porque o profissional X tinha mais capacidade. O que eu vou falar é polêmico, mas é verdadeiro, tá? Insuportável. É o seguinte, claro. Eu vou deixar o áudio baixo e vou por tópicos aqui do vídeo, tá? Deixa eu começar. Tem a legenda. Tá insuportável fazer parte do mercado de trabalho. Tá insuportável conseguir emprego. E por quê? Porque hoje em dia o currículo não vale de mais nada. Rasga o seu currículo. Queime e joga fora porque não vale mais nada. Curso não vale, experiência profissional não vale.
Clã, é o seguinte, eu não vou colocar o vídeo, assim, dava para eu colocar, porque eu não quero expor o mano. Eu acho que ele teve muita coragem de fazer. E tem aquela velha regra, né? Se tá na internet, pode fazer react, porque a pessoa já se expôs. Mas eu discordo nesse caso. Foi um desabafo do mano. E, assim, a responsabilidade pelos atos dele é dele. Eu não vou fazer minha parte, não vou expor ele. Mas essa questão, assim, do currículo, eu concordo e discordo e tem um ponto. Porque, assim, eu vou dar o exemplo do meu currículo, né? O meu currículo, eu vou fazer 5 anos de formação, eu estou na área de TI, de formação, e o meu currículo, assim, eu já tenho mais de 30 certificações e tal. Só que, assim, algumas certificações, como eu falei em outros vídeos, né? Pelo fato de eu não ter experiência no começo, eu buscava me qualificar. Então, eu me qualifiquei muito para não perder o ritmo de mercado. Então eu tenho certificação hoje eu atuo como IT Manager, sou gestor de TI, mas no começo eu fazia curso de várias linguagens de programação, tenho meu GitHub lá com os meus códigos desde 2018. Eu tenho os códigos antes de começar a fazer a faculdade, porque eu comecei a mexer no YouTube, né, vendo os vídeos e tutoriais e tal. Por isso que eu tenho essa afinidade, essa particularidade maior com o YouTube do que com as outras redes sociais. Então, assim, eu tenho muita qualificação, algumas são desnecessárias, mas é bom porque, assim, algumas áreas, assim, cada empresa, ela tem um perfil de ambiente. Então, se você vai atuar com sustentação, cara, tem N sistemas aí para você trabalhar, tá? Então, vou dar um exemplo, eu tenho a qualificação do ServiceNow e do Power BI. Cara, o ServiceNow é um sistema que eu já usei em 3 experiências. Tá? Ele não tem nada a ver assim diretamente com gerência, né? Mas não tem, porque é um ITSM. Mas assim, eu não precisava colocar. Então, às vezes o recrutador, o dono da vaga lá, o owner, ele fala, cara, preciso de alguém que tenha know-how com o ServiceNow. Muitas vezes ele não anuncia na vaga. Né? E muitas vezes a pessoa não põe no currículo, porque, né, às vezes tem algumas certificações oficiais e tal, e no LinkedIn, como a gente atualiza sempre o perfil, a gente pode colocar lá, deixar lá todos os certificados que a gente tem, os cursos que a gente fez, é interessante, por isso que eu falo, e não é a questão do currículo, porque assim, o currículo eu entendo ele como um cartão de visitas do CLT, né, porque o empreendedor, né, ele tem um cartão de visitas, o CLT é o currículo. Então é a porta de entrada, e o recrutador vai fazer, se for selecionado para entrevista, né, vai perguntar se ele tem um perfil no LinkedIn, ele pode apresentar o perfil do LinkedIn para o recrutador vai lá e vê essa informação, cara, e é um ponto positivo, entendeu? Às vezes ele tem 1 ano, às vezes a vaga pede 1 ano e meio de experiência, por exemplo, aí tem outros currículos lá com 5 anos de experiência, o cara tem 1 ano de experiência, mas com suporte trabalhando no ServiceNow, por exemplo. Isso já é um ponto positivo. Então, assim, a questão de queimar o currículo, eu acho que aí eu discordo um pouco, porque é uma questão de ajuste ali, né? Eu sempre, cara, com muita frequência eu ajusto o meu currículo, porque ele tem muita informação, e dependendo da vaga, né? Se alguém fala, cara, tem uma vaga assim, assim, assado, para tal lugar, e te interessa, eu mesmo trabalhando, cara, se interessar a vaga, eu vou, ajusto o meu currículo para aquela vaga. Então, o currículo hoje eu considero que não é mais aquele documento estático, tá? Assim, devido até à velocidade de informação, de inovação, a gente tem que estar sempre se atualizando e acompanhando o mercado. Deixa eu ver outra parte aqui agora. Não vale o que vale hoje é você ter seguidores no LinkedIn e fazer textos toscos, motivacionais, sobre superação, blá blá blá, sobre assuntos banais, que viram textos gigantes e as pessoas aplaudirem isso. É seguidor no LinkedIn. Tá, concordo porque assim, eu já falei num dos últimos vídeos, né, o LinkedIn é a rede social que eu acho mais útil, assim. O LinkedIn pra mim, cara,
é a rede social, assim. Ah, não vai ter mais Instagram, dane-se, não vai ter mais WhatsApp, dane-se, não vai ter mais, sei lá, outra rede social qualquer. O Facebook, pra mim, já é falecido há anos. Mas o LinkedIn, cara, vai me impactar um pouco, porque, assim, a gente tem também que trabalhar o perfil da gente. Então, a gente tem que ter conexões úteis, pessoas de qualidade, seguir pessoas, né, que trazem um conteúdo decente e que agregue algo pra gente. Então, assim, aí é uma questão de você ajustar ali. Eu, com muita frequência, tiro conexões do meu LinkedIn, porque principalmente recrutadores, cara, aquele tal negócio, aparece um recrutador lá, ele te manda a solicitação e te faz uma pergunta se tem interesse na vaga e depois some, igual o mestre dos magos, e fica lá. Então esse tipo de conexão sem qualidade, vamos dizer assim, com perdão da palavra, sem qualidade, porque é difícil falar isso, mas a pessoa, ela se conectou ali com você buscando algo, né? Ela viu que não tinha algo ali que ela estava procurando, sumiu. Para que eu vou manter essa conexão? Não faz sentido, né? Então, assim, concordo que tem muito conteúdo. Cara, tem fake news no LinkedIn, pessoas, né? As redes sociais em si, todas. Até o Instagram, vou dar o exemplo do Instagram, cara. Nossa, o fulano postou uma foto do almoço de domingo com a... Cara, o Instagram é para isso. Ele é uma rede social voltada para fotos, para esse tipo de conteúdo. O cara tem lá os familiares dele, ele te aceitou como amigo e pôs uma foto lá almoçando do prato dele, do almoço de domingo com a família. E aí? Qual que é o problema? Cara, tá te incomodando? Rala. Desfaz a amizade lá. Entendeu? Então, assim, muitas pessoas usam as redes sociais de forma errada. Aí no LinkedIn, assim como nas outras, a gente tem fake news, a gente tem conteúdo... Cara, eu já vi conteúdo, com perdão da palavra, muito lixo no LinkedIn, que eu olhava e falava assim, cara, eles têm que ter cuidado para não deixar isso aqui virar um Facebook. Porque o Facebook hoje, pra mim, cara, é assim, é o ralo das redes sociais, tá? E bom que no LinkedIn ainda é caso raro isso, né? Esses dias eu fui jogar Call of Duty, codezinho mobile, precisei logar no Facebook para puxar lá as minhas skins, as minhas informações da conta. Cara, nesse tempinho que eu loguei no Facebook só para logar ali no sistema, para não perder as minhas coisas ali do jogo, eu só dei uma passada no timeline e falei, cara, a melhor coisa que eu fiz foi abandonar isso daqui. E o LinkedIn tem sim, cara. Deixa eu ver outro ponto. A gente tem que valorizar o nosso lado profissional. Ele falou que ele tá 7 meses sem emprego, né? E o currículo dele é muito bom, e eu acredito, cara. Acredito, cara. Eu conheço pessoas muito boas, assim. Já trabalhei com profissionais ótimos. Excelentes. Ótimos eu acho que é pouco. E conheço alguns que estão no mercado, cara, e não conseguem recolocação porque não tem aquele marketing no LinkedIn, sabe? Eu tenho um brother que ele é basis do SAP. Cara, eu trabalhei com ele, ele virou brother, tá? Por isso que eu falo brother. Geralmente a gente tem colegas de trabalho, alguns se tornam bons colegas, ótimos colegas, e alguns se tornam não amigos, né? Esse se tornou um amigo. Ele é SAP, cara, ele é basis, o cara é extremamente profissional, ele é muito bom, ele ficou um tempo sem trabalhar, cara, porque ele não tinha esse marketing. E ele falou comigo de uma empresa, e eu vi lá, né, depois que quem preencheu a vaga da empresa era uma pessoa em comum, comigo, não com ele. E eu falei, cara, ele era o candidato perfeito para essa vaga, cara. E assim, então infelizmente, se você tá ali no LinkedIn, eu vou deixar até uma dica, tá? Não é se aparecer... Cara, faz o básico. Atualiza seu perfil, mantém ele atualizado. Tá? Você não precisa ficar inventando postagens e tal, sabe? Faz o básico, mantém atualizado, seus dados de contato atualizados, deixa a notificação ativada para se alguém te chamar ali na busca ativa para uma vaga, as últimas experiências, as qualificações, né? É importante. E realmente, cara, eu conheço ótimos profissionais que às vezes demoram para se recolocar porque não tem não fazem esse auê no LinkedIn, mas alguns também não mantêm o básico, que é o perfil
atualizado. Então fica a dica para vocês. Deixa eu voltar aqui um pouco. Meu último tópico. Tem que valorizar o preparador, tem que subir, ultimamente. Recrutadores estrelas. Cara, isso me chamou a atenção porque é muito real. É muito real, cara. O que tem de recrutador ali, assim, de cada 10 que eu vejo, 9 nem editam ali a formatação que vem do chat GPT, sabe? Eu bato o olho numa postagem e eu já sei que é do chat GPT. Por quê? Porque eu trabalho com muita documentação. Eu preciso consultar muitas coisas no chat GPT. E o chat GPT ele é muito completo. Então, por exemplo, vou atualizar uma política de segurança da ISO tal. Como que ela está atualizada, chat? Aí ele vem, Albert, é assim, assim, assado. Geralmente 2, 3 blocos. Aí vem informações listadas ali com cheque verdinho. Sabe aquele quadrado verdinho com um V dentro? Que é o cheque. Aí ele tem ali uma mini conclusão depois e é sempre nessa estrutura, tá? Então tem muitos recrutadores, tem uma galera lá no LinkedIn que paga de intelectual e tal, de estrela e de criador de conteúdo, mas são replicadores de conteúdo do ChatGPT. Eu não vejo problema nisso. É uma ferramenta auxiliar, tá aí para ajudar a gente. Mas o que você não pode é ser hipócrita, né? Não praticar aquilo que você prega. Né? Então, assim, o cara pode, né, tirar ideias de conteúdo no chat GPT, né? Mas, assim, Ctrl+C, Ctrl+V, eu não acho legal. E ele fala de recrutadores, mas tem CEO, CTO, IT não sei o que, business, blá, 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 e essa galera aí que se diz criadora de conteúdo, que são replicadores de conteúdo do chat GPT. Deixa eu ver se ele fala algo que mais, esperando uma resposta. Tá, e por último a questão das respostas, né? Que manda-se candidato para algumas vagas, manda o currículo e não tem algumas respostas. Isso é verdade, também concordo e discordo com a questão do currículo. Por quê? Porque assim, eu tenho 2 amigos, assim, recrutadores. Um é headhunter, né? Ele trabalha de forma... Pelo que eu entendi, ele trabalha de forma autônoma, mas ele tem uma carteira ali de empresas, clientes que pedem profissionais para ele de determinado perfil. E tem um outro brother que ele é de RH mesmo. RH CLT de uma empresa tal, de uma empresa grande. E assim, cara, hoje em dia, com a velocidade das informações, a praticidade... qualquer vaga anunciada, em 1 hora, ela já tem 100 candidaturas, tá? Então, assim, por que eu concordo e discordo? Vou falar por que eu concordo de não ter... Muitos não terem retorno. Porque exemplo desses amigos, assim, por exemplo, ele anuncia a vaga e, cara, dá 1 hora, já tem mais de 100 candidaturas para a vaga. E em algumas ocasiões, a vaga ela é para preenchimento rápido. Então, ele faz ali com a ajuda da ferramenta, né? Já até ajudei ele a fazer um filtro assim. Ele pega as palavras-chave no Excel mesmo, tá? Então, assim, essa questão de ATS, palavras-chave, não é só sistêmico, tá? Ajuda porque pela volumetria de currículos que ele recebe, de pessoas candidatas para a vaga. E às vezes a vaga ele começa a seleção hoje, na segunda, para na outra segunda a pessoa já está contratada trabalhando, sabe? Então, assim, tem essa questão. E ele é um profissional para uma empresa muito grande. Ele tem um auxiliar, mas aí depois tem a questão de documentação, de conciliamento de agenda de call com os candidatos, né? Da entrevista online. Então tem muitas questões, é compreensível, tá? Agora você pega, por exemplo, já aconteceu comigo, em uma loja grande, sabe essas lojas de varejo, que você pega aí o shopping da cidade, tem 3, 4 lojas dentro do mesmo shopping, né? Essas lojas de roupa da moda. Cara, eu participei de um processo seletivo que foi uma das coisas mais frustrantes e ridículas que eu já vi na vida. Tá? Eu comecei o processo seletivo pelo site vagas.com, anunciaram lá, e foi etapa de teste, foi etapa de análise curricular, e foi etapa de teste de português, teste de matemática, teste de inglês.
Isso aí 2 meses. Falei, tá estranho, né? Mas tudo bem. E eu participando de outros processos seletivos. Cara, chegou numa etapa que é o que eu não faço mais, tá, clã? Gravar vídeo. Gravar vídeo é só pro meu canal e é o seguinte. Cara, se eu não for ser contratado de influencer para algum canal grande, não for trabalhar em alguma emissora grande, eu ia falar rádio, mas nem a rádio precisa. Não precisa gravar vídeo. Eu não sei qual que é o intuito. Eu fico muito desconfiado. Eu não sei se as pessoas armazenam de forma correta e segura as minhas imagens. E eu não vejo necessidade, porque quando a gente não faz a entrevista presencial, faz por call, online. Então, assim, cara, agora você imagina uma loja dessa aí com 30, 10 mil candidatos, porque é a nível Brasil, né? Para aquela vaga e todo mundo mandando vídeo. Não faz sentido, cara. Para mim não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, recrutadores, se vocês estiverem assistindo aí, eu, Albert, se vocês passar meu currículo, meu perfil na mão de vocês amanhã, não, se vocês tiverem esse hábito de pedir vídeo, não peçam, porque eu não vou mandar. Eu abro mão da vaga. Porque eu acho que existem empresas sérias que dão uma dinâmica menos exaustiva para o candidato, porque isso é importante também, né? Então, assim, já aconteceu de eu passar por essas etapas, e assim, essa empresa, cara, eles montaram uma live no YouTube e pediram para compartilhar com amigos. Então, cara, eu acho que chega a ser um crime trabalhista isso. Um crime trabalhista isso. Vocês pegarem candidatos, anunciarem uma vaga e começarem a fazer um marketing forte em cima disso. Isso é marketing. Eu não sei nem se contrataram no final da vaga alguém, porque eu parei no processo pro final, cara. Eu falei, não vou seguir adiante. Tá exaustivo isso. E montaram uma live, cara, como eu falei, nível Brasil, muitos candidatos para vaga, beleza. Pessoal, vamos fazer uma live no YouTube fechada para os candidatos que passaram para aquela etapa. Para que eu vou jogar uma live de uma empresa de varejo que eu sei que é preocupado com a imagem, que adora marketing, se for gratuito, melhor ainda, né? Gratuito não, né? Em cima de pessoas vulneráveis, né? Desempregadas. Cara, eu até me irrita só de lembrar. Então, assim, pra que vai fazer uma live aberta? Compartilhar no Stories do Instagram, no status do WhatsApp? Pra quê? Que bagunça é essa? Clã, se alguém já... Cara, se você assistir esse vídeo até aqui, deixa aí no comentário se já aconteceu isso com você. Mas assim, clã, vocês vão ver isso com muita frequência. Por isso que eu falo que tinha que se tornar um crime da justiça do trabalho isso daí, cara. Nem sei se estou falando bobeira, se eu tiver, me desculpe, mas é que eu fico revoltado, assim. Pra que eu ia compartilhar uma vaga, né? Aí entram pessoas... compartilhar uma vaga, né? Porque compartilhar a live... Se eu tinha passado já por 5 etapas do processo seletivo, e o que eu queria, naquele momento, é eliminando pessoas, assim, eliminando de forma saudável, natural, né? Pra eu ter menos concorrentes, entendeu? Assim, a eliminação orgânica ali do processo. Então não fazia sentido, cara, compartilhar live, trazer pessoas, sabe? E aí, sei lá, ia passar alguém que entrou da etapa da live pra frente, e os testes que eu fiz lá atrás de português e inglês. Cara, é um desrespeito total. Então eu concordo com ele, porque existem processos igual a esse, né? Teve um parecido igual a esse que eu fui até o final para uma loja, é sempre o mesmo perfil, tá, clã? Perdão. É sempre o mesmo perfil. Essas lojas de shopping, da moda, né? A R lá, a C lá, né? Qualquer outra, a M lá, que é rosa, né? Então, assim, cara, Então, numa dessas eu fui até o final, cara, e foi em 2022. 2025. Tô até hoje esperando o retorno. Então, acho que essas empresas que tem bala na agulha, cartucho, para pelo menos mandar um e-mail automático, ó, tonto, você não passou no seu processo seletivo, Albert, no processo seletivo aqui. Assim como outras fazem. Empresas de porte médio para menor fazem, conseguem fazer. Então como que essas grandes não conseguem? Aí entra tudo, isso que ele falou, a questão de não ter retorno,
recrutadores estrela, né? Porque o cara marca uma live lá, nossa, ele parece a estrela de Hollywood, né? Não faz contato com ninguém, mas você tem que estar lá na live no YouTube, senão você vai ser eliminado daquela etapa. Então não dá, cara. Pra mim não dá. E é isso. Espero que algo que eu tenha dito aqui sirva de alerta para vocês, ou sirva assim como eu vi o vídeo do mano aqui, né? E me deu esse insight. Caramba, eu achava que era só eu que pensava assim, não é? O mano também pensa assim, né? E por isso que eu compartilho com vocês conhecimento, reacts que eu acho vídeos legais relacionados à ciência, né? A nossa área, que não é também, já fiz react de futebol aí. Então eu acho importante, assim, no caso desse que eu tô fazendo hoje, por isso, porque me deu esse insight. Eu achava que o problema era eu. Falava, cara, será que eu sou muito chato, muito sistemático, né? E eu vejo coisas e eu tenho uma condição, né, Clã, que eu não tenho muito filtro. Então eu aqui gravando vídeo eu consigo filtrar bastante coisa, porque eu assisto conteúdo, penso, repenso. Mas assim, de bate pronto, cara, ali no dia a dia e tal, eu não tenho muito filtro. Então assim, eu trabalhei numa empresa e assim que, nossa, no LinkedIn era cara, o chefe deu um bombom pro analista tal lá, né? E confete, champanhe, aquele auê, selo Great Place to Work, nem lembro o nome agora, Great Place Work, GPTW, e nossa, ele ganhou um bombom porque ele salvou o cliente em R$500 mil. E assim, e eu via como é que era dentro da empresa, cara. Era híbrido, mas toda vez que eu ia na empresa, eu via coisas. Aí, porque a gente está trabalhando, a gente segue a empresa, né? Até eu não sigo hoje mais, mas eu seguia, colocava para notificação da empresa, tudo que colocasse no LinkedIn, no Instagram, aparecia para mim. E eu olhava, cara, eu falei, caramba. Eu trabalhei em uma dessas lojas de shopping e tal também, que fazia uma campanha forte aí na TV, na rádio, sobre um tipo de inclusão. Não vou dar muitos detalhes porque é uma coisa séria. A um tipo, eu não trabalhava com TI ainda, tá? Era outra atividade que eu fazia nessa loja, que batia forte na questão de inclusão sobre um determinado tema e tal. E teve uma questão de um rapaz que ele foi desligado, ninguém me contou, eu vi, eu estava ali no ambiente, ele foi desligado e tal. E um profissional da empresa, voltado assim para infraestrutura, segurança da empresa, física mesmo, da loja, falou, cara, se esse voltar a fazer isso, eu vou arrastar ele lá pro fundo lá e fazer tal coisa assim, que ele não vai me encher mais o saco. Cara, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu não trabalhava ainda com TI, eu fiquei um usuário mais assíduo do LinkedIn, depois comecei a trabalhar com TI e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça, só de ver as campanhas de marketing que a loja fazia. Eu reportei para a gerência, né? Eu cheguei na época e falei, cara, aconteceu isso, aquilo, não é fofoca, não é nada, porque assim, eu acho que é o que tem que ser feito, vocês serem comunicados, porque a gente teve uma situação assim, assada, eu vi isso e, cara, não é certo, assim, eu tenho uma caminhada boa, claro, na minha vida profissional. A minha vida profissional é algo assim que, de todos os setores da minha vida, uma das que mais dá certo, além da familiar, né, da minha filha e da minha esposa, é a profissional. São duas áreas que dá muito certo, mas como o conteúdo não é voltado para a família, é profissional, eu vou exaltar aqui essa questão. Então assim, cara, eu sempre andei pelo certo desde quando eu era um ajudante de jardinagem, que foi a minha primeira função, meu primeiro emprego. Eu era ajudante de jardineiro e a partir daquele momento que eu conheci o mundo corporativo, como era trabalhar numa empresa, bater cartão de ponto, ver as culturas e valores da empresa, ser ético, eu não aceito muita coisa não. E eu dou a cara.
né, ou duas caras, e nunca tive filtro devido à minha condição. Não considero, não sei se isso é bom ou ruim, nunca parei para pensar nisso, mas nessa parte assim, mesmo tendo filtro ou não, muitas coisas eu não deixo passar. Porque assim, ainda mais, né, no mundo corporativo, onde se tem que ter respeito, né? E fora dele também, né, com os candidatos, as pessoas que estão vulneráveis ali, desempregadas, né? Eu acho que a primeira oportunidade que a gente tiver de ofertar uma boa experiência, seja para a pessoa candidata ou para a pessoa colaboradora, a gente tem que fazer, né? E isso eu penso desde que eu era, entre aspas, peão. E é isso. Então, o vídeo é esse o conteúdo hoje. Como eu falei, espero que agregue para vocês de certa forma. E é isso. Se vocês acharem viável e interessante, deixam aí nos comentários, eu agradeço, beleza? Valeu, tamo junto, obrigadão por terem assistido. E é isso, forte abraço. Valeu, tchau, tchau.